absolutamente tacanha no segundo tempo do time comandado pelo Jorge Sampaoli, uma partida muito ruim, falta de concentração, falta de atenção, falta de tudo, né? Criatividade. O primeiro tempo até bom, né? Um pênalti tolo cometido pelo Felipe Luiz, que comprovadamente não tem condições de atuar como lateral, defensivamente compromete muito. Paciência. Para deixar claro, uma coisinha bem clara, que essa vitória do Flamengo contra o vice-lanterna, nos acréscimos, essa vitória achada, não sirva para enganar torcedor. Porque torcedor é enganado muito facilmente. Nossa, nosso time venceu, fora de casa. Mais uma atuação patética desse Flamengo. Eu vou dizer para você o seguinte, eu concordo que Felipe Luiz não dá mais, porque são jogadores que têm muito peso dentro do elenco. Então, você barrar o Felipe Luiz tem um peso dentro do elenco que muitas vezes o treinador não quer pagar. O treinador prefere botar o Felipe Luiz e tentar ganhar mais o grupo. Mas o Felipe Luiz não tem mais condição de ser titular. Tudo bem, já olha. O Flamengo venceu apesar do Sampaoli. Porque eu não entendo nada nessas escalações, nessas substituições que ele faz. É coisa de maluco. Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Coritiba aí por 3-2 ainda. Obviamente que não foi uma boa partida do Flamengo. No primeiro tempo, sim, foi uma boa partida. Já no segundo foi uma partida deplorável. E dessa vez vamos reagir aqui, né, o que a mídia esportiva repercutiu, falou sobre essa vitória do Flamengo, que, apesar do placar, foi um placar bom, tomou 3 pontos aí, só que a atuação do segundo tempo deixou muito a desejar, muito mesmo. E ainda a atuação do Felipe Luiz novamente, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo aceitável ali. Mesmo levando muita bola nas costas, cometeu pênalti. Só que no segundo tempo, Felipe Luiz e o time do Flamengo, pelo amor de Deus, meu filho. Mas é isso aí, vambora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, a sua inscrição também. E tamo junto. Bora. Próximo jogo do Flamengo, se eu não me engano, é contra o Internacional no Maracanã. Vambora. Segundo turno. Destaque, evidentemente, daremos aqui ao jogo entre o Coritiba e o Flamengo. Uma partida absolutamente tacanha no segundo tempo do time comandado pelo Jorge Sampaoli. Uma partida muito ruim, falta de concentração, falta de atenção, falta de tudo, né? Criatividade. O primeiro tempo até bom, né? Um pênalti tolo cometido pelo Felipe Luiz, que comprovadamente não tem condições de atuar como lateral, defensivamente compromete muito, talvez pudesse até ser útil em outras funções no meio, enfim, ou no sistema que o proteja, né, que ele atue mais como ala, 3 zagueiros, e um jogador bem específico para protegê-lo, ou um volante que faça uma cobertura muito eficiente por aquele lado, mais ou menos como o Fernando Diniz tenta fazer na equipe do Fluminense quando joga o Marcelo, mas comprovadamente não dá, ele tem muita dificuldade, ele não consegue realmente render aquilo que é o mínimo necessário para cumprir esse papel ali na linha defensiva do Flamengo. Então, é um time exposto, é um time que corre riscos demais, tomou aquele gol de pênalti no começo, nesse erro do Felipe Luiz, conseguiu virar, fez até um primeiro tempo até bem satisfatório, criou situações, Bruno Henrique muito bem, teve chance de fazer um terceiro gol no final, uma jogada de contra-ataque, 2 contra 1, Bruno Henrique e Gabriel, mas acabou o Bruno Henrique chutando em cima do goleiro, enfim. Aí vem um segundo tempo, toma um gol ridículo, numa falha imensa do Fabrício Bruno, que tinha dado um belo passe para o Wesley no lance do pênalti sofrido pelo lateral direito do Flamengo, e na sequência, ali logo no início do segundo tempo, ele não corta a bola simples e o Edu faz o gol de empate do Coritiba. O Coritiba é um time com muitas limitações, mas que teve várias oportunidades de vencer no final do jogo, quando partiu com tudo, o Flamengo não construía rigorosamente nada, e caiu do céu ali o chute do Gerson, que fez mais uma partida de altos e baixos, com muita displicência em alguns lances, perdendo algumas bolas, e ainda assim o Flamengo vence o jogo num aleatório, um chute de fora da área improvável que o Gerson acertou, mas convenhamos, é uma atuação muito ruim, um segundo tempo que não dá nenhum tipo de ânimo ou otimismo ao torcedor. Não dá para ter nenhum tipo de confiança de que essa equipe vai fazer muita coisa. E vai se aproximar aí a final da Copa do Brasil, final essa que vai ter um São Paulo, que é também um time muito inconstante. Não vamos esquecer que o São Paulo vem de derrota para o Atlético Mineiro em casa, vinha numa sequência muito ruim, agora engatou a fase um pouco melhor, bem melhor até, mas é sempre a gangorra do São Paulo. Até lá, a gente não sabe como vai estar o São Paulo. E o Flamengo também
porque pode se mobilizar, fazer um bom jogo na final, pode ser essa coisa que a gente tem visto aí. Primeiro tempo bom até, em alguns momentos, poderia ter feito até mais gols, e no segundo tempo, realmente um Flamengo pavoroso, pavoroso. Que preguiça, que falta de atenção, que falta de concentração, que falta de tudo, né? Foi uma coisa realmente lamentável essa atuação do Flamengo no segundo tempo, especialmente. E o gol ele não traduz o que foi a partida, e a gente não está aqui para ficar passando pano. O registro também do Sampaoli, né? O técnico do Flamengo simplesmente ele insiste, por exemplo, Pedro só entra na roubada, Rodrigo Caio nunca atua, né? Fabrício Bruno fez uma lambança hoje. Depois errou mais vezes, errou saída de bola, Wesley errou saída de bola na sequência. E ele se agarra a algumas ideias, parece preocupado em manter alguns caciques em campo, caso do Felipe Luiz, e com isso compromete a ele e ao time. Fica para mim muito claro que aquele abraço no final do jogo contra o Grêmio, no final do jogo não, depois do gol da Arrascaeta de pênalti, foi um teatro, que hoje os jogadores não atuaram pelo técnico, não atuaram. O Gerson dá um abraço no Sampaoli depois que faz o gol, porque é um jogador que o Sampaoli não tira do time. O Sampaoli levou, inclusive, para o futebol francês, pediu e insistiu na sua contratação pelo Olympique. Tem uma relação, ao que tudo indica, melhor com o técnico. Não é o caso da maioria, e hoje não jogaram pelo técnico, não jogaram pela torcida, não jogaram por ninguém, nem por eles mesmos. O segundo tempo do Flamengo foi medonho. Muito ruim. Muito ruim. Era um jogo que o Flamengo teve aí chances de fazer algo melhor, apesar de toda a luta do Coritiba, um time que teve até uma reação no campeonato, depois caiu barbaramente, e hoje teve próximo até de vencer o jogo, tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido a partida lá no Couto Pereira, né? Bem, estamos aqui nessa live, você pode, inclusive, os jogadores são bons. Fernando Henrique, Gabigol não dá mais. Até que achei que ele hoje não jogou tão mal, Fernando. Teve jogos piores. E gostei da maneira que ele bateu o pênalti. Cláudio Martins, com a gente, membro do canal. Valeu, Cláudio. Por quê? Eu tenho dito que o Gabriel precisa variar a cobrança. Aquela cobrança dele, que ele escolhe o canto, então os goleiros esperam para poder tentar a defesa e alguns conseguem. O Grando defendeu assim no jogo contra o Grêmio, o jogo de ida lá em Porto Alegre. Ele hoje bateu forte no canto, então ele tem que variar. Bate uma pancada no canto um jogo, bate uma no meio do gol, bate uma daquele estilo dele característico. O goleiro tem que pensar, como é que ele vai bater? Eu não sei. E tentar surpreender. Então, eu gostei da maneira que ele cobrou o pênalti hoje. Acho que ele foi bem. E ele tem que continuar batendo, porque ele é um grande batedor de pênaltis, embora tenha perdido alguns aí e tal. E tem que assumir essa responsabilidade. Ele é muito bem pago para isso. Não tem que passar a bola para ninguém, não. E o Arrascaeta não é um bom batedor. Perdeu, inclusive, na Recopa contra o Del Valle. Não é um grande batedor. Bateu até no meio do gol agora essa contra o Grêmio no meio de semana. Coloquei até no Twitter. Eu conversava com uma pessoa do Flamengo. Ele dizia para mim em off, cara, talvez a gente nunca consiga construir estádio na cidade do Rio de Janeiro, por conta de questões políticas. Não seria, em tese, interessante para o município, na visão de algumas pessoas, e para o Estado, especialmente, o Flamengo construir um estádio, que aí o Maracanã pode virar um elefante branco. O Vasco só joga lá quando lhe interessa. E só o Fluminense do Maracanã é difícil manter. Vai ter demanda para isso tudo? O estádio é muito caro, então complica bastante. Ou seja, muita gente não é favorável ao Flamengo construir um estádio. E seria mais difícil na cidade do Rio de Janeiro. Pode ser. Pode ser que seja mais difícil, sim, encontrar um terreno, essa coisa toda. E aí eu retruquei. Falei, cara, podia ser na Baixada Fluminense, podia ser em Niterói. Não estou falando isso porque eu sou de Niterói, não. Até porque eu não moro em Niterói há décadas que eu não moro em Niterói. Então, eu não teria nenhuma vantagem nisso. Não fica perto da minha casa. Niterói é tão longe quanto o Maracanã. Eu moro em São Paulo. Então, não tenho nenhuma vantagem nisso. Mas Niterói, em 2017, até eu mandei para ele o link de matérias de 2017, quando o Eduardo Bandeira de Mello era ainda o presidente do Flamengo, e ele chegou a conversar com o prefeito da cidade sobre um local ali na beira da Baía de Guanabara, perto da Estação das Barcas, um local excelente ali, porque ali você desceu da ponte, você andou pouquíssimos quilômetros, é muito rápido, você já está naquele local. A pé das barcas até lá, então é possível você pegar a barca na Praça 15, atravessar, caminhar ali uns 10 minutinhos, ali você vai estar no estádio. Niterói, ali poderia ser um estádio do Flamengo, com a prefeitura apoiando, incentivando, buscando parcerias. Isso foi em 2017, gente. Se o Flamengo consegue um terreno, compra o terreno, faz uma coisa, sabe o que o diabo vai fazer? Então a prefeitura me dá o terreno, eu dou quem em contrapartida, revitalizo toda a região, sei lá, aí faz uma discussão que seja bom para todo mundo, para o clube, para a cidade. E você, mas Niterói, o trânsito, gente, o trânsito vai ter em qualquer lugar, na Baixada, na Zona Sul, na Barra da Tijuca, qualquer lugar vai ter trânsito no Rio de Janeiro. Agora ali você teria essa possibilidade. Não avançou. Isso foi em 2017. Se tivesse avançado nessas conversas, tem 6 anos, gente, o estádio estava pronto.
Ou que fosse na Baixada Fluminense, que fosse em outro lugar, ou num local na cidade do Rio de Janeiro. A região do gasômetro lá, primeiro tem que ter um estudo do solo, para saber se pode ser aquilo ali para o Flamengo comprar o terreno. Que eu saiba, até hoje não fizeram o estudo do solo. Então, estudo do solo e ver se serve. Serve ou não serve? Dá para fazer aqui o estádio? O que tem que ser feito? Quanto vai custar? Tanto. Aí daí você negocia com a Caixa Econômica, que é a dona do terreno. Ô, Caixa, eu tenho que gastar aqui tantos milhões para adequar esse, digamos que seja isso, tá? Diga, eu estou dando aqui uma hipótese. Tem que gastar X milhões de reais para adequar esse terreno a uma construção de um estádio. Porque ali era o gasômetro, então o terreno pode estar contaminado. O Fabrício Kika já fez ótimos trabalhos sobre isso. Quem quiser entender mais, acesse o canal Mundo na Bola. E lá o Fabrício Kika, que é o cara que mais entende desse assunto do planeta Terra, ele explica tintim por tintim. Então, pelo menos define. Pode ser no gasômetro? Pode. Então, olha, parte direto para o fundo de pensão, que é dono do terreno, Caixa Econômica, o diabo que for. Olha, manda fazer uma avaliação. Quanto vale o terreno? Vale X milhões. Olha, eu vou gastar tanto para adequar um estádio. Minha proposta é pagar tanto. A minha proposta é eu construo o estádio e vocês vão ser meus sócios nos lucros que ele vai gerar. Ou vocês vão ter a oportunidade de explorar o estacionamento, um shopping center. Sei lá, dá uma contrapartida em dinheiro ou em negócio. Aí eles vão definir o que eles querem. É o dinheiro? Então vamos correr atrás da grana. Como? Com parcerias. O local ali no gasômetro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é excepcional. Dá para ir a pé até o Maracanã. É uma caminhada, mas dá para ir a pé ao Maracanã. É do lado da Ponte Rio-Niterói, fica em frente à rodoviária Novo Rio, fica no caminho para quem vai para o aeroporto Santos Dumont. Também não deixa de ser caminho para você pegar a linha vermelha ali para o aeroporto do Galeão. Então ele está no local privilegiadíssimo. Dá para pegar o trem, descer na Leopoldina e andar ali durante alguns minutos, vai chegar lá também. Gente, pensa o seguinte, estádio de futebol nem sempre você vai parar de trem, de metrô na porta. Muitas vezes tem que andar um pedaço, é assim no mundo inteiro. E são caminhadas perfeitamente compatíveis. Você desce do trem, anda 15, 20 minutos com os amigos ali, vê o jogo, volta, pega o trem e vai para casa. Então, ali tem como construir estacionamento, tem como construir um complexo de entretenimento. Agora, tem que saber se o terreno serve para tentar comprar o terreno e se tiver que fazer ali uma adequação que demande um valor X, como o Corinthians teve que fazer lá aquela mexida no terreno de Itaquera por conta dos tubos lá da Petrobras, naquela área. Ah, mas não sei o quê. Cara, o estádio do Corinthians ele tem um grande problema, que foi o endividamento do clube e a maneira que ele foi feito. Muito mais caro do que deveria ser. E também a participação do presidente da República interferindo junto a uma empreiteira para que erguesse o estádio, que foi um absurdo. O Lula, na época. Isso aí foi um absurdo. Não cabe o presidente da República interferir nesse tipo de coisa. Enfim, pelas razões que eu já falei várias vezes. Isso, independentemente do cara ser direita ou esquerda, isso está errado. Está errado e ponto. Mas não quero nem entrar nessa discussão, porque eu já falei disso muito na época em que esse assunto estava na pauta. Mas o estádio do Corinthians ele fica a cerca de 28 quilômetros do Pacaembu, que é uma área nobre de São Paulo, onde fica o estádio que abrigava os jogos do Corinthians em maioria. E muita gente achava que não ia dar certo. Eu mesmo tinha receio. Cara, será que vai dar? É longe, esse pessoal que está acostumado a Pacaembu vai querer ir para lá. E Itaquera é uma região mais pobre. O ingresso não é barato. O povo de lá vai conseguir comprar os ingressos, mas a galera se desloca até lá, de todos os pontos de São Paulo. De carro, de trem, de metrô, tem metrô e trem. Tá? O pessoal vai. O Corinthians está sempre jogando com casa cheia. Não joga para menos de 35 mil pessoas, 40, 45, 46, direto. Por quê? Porque o pessoal já pegou o hábito de ir para lá, já sabe como chegar e vai, cada um à sua maneira. A turma que vai de trem, a turma que vai de metrô, a turma que vai de carro, que vai de busão, quem mora perto, quem mora longe. O estádio do Corinthians, do ponto de vista do fluxo do público, é um sucesso. É um sucesso. O problema do Corinthians é ter se endividado fazendo uma obra muito mais cara do que deveria ser. É outra história. Então, quem pode me dizer que o estádio, se for na Baixada ou se for em Niterói, se for uma coisa bem desenvolvida, claro, tem que ter o trem, tem que ter o meio de transporte, pode funcionar, vai ter que ter um estudo detalhado sobre isso. Não sai do papel, não sai a ideia. Nós, leigos, podemos ter 1000 sugestões, mas por que não se faz um trabalho profissional? Gente, essa história de Niterói é de 2017. Várias outras opções apareceram, nenhuma delas foi adiante. Então o Flamengo não tem estádio, o Flamengo não começa uma obra de estádio, não consegue iniciar um projeto, fica no Maracanã, ele sustenta o Maracanã, o Fluminense junto, aí o Vasco joga quando quer. Nada contra o Vasco jogar, até faz certo sentido, que é um estádio erguido com dinheiro público. Só que quem está mantendo é Fluminense e Flamengo. É como se o Estado alugasse o estádio para os dois. Aí o Vasco vai lá e joga. Hoje arrebentou o gramado, um jogo que não era para ser lá. Com chuva, então piorou mais ainda. É o Fluminense que está ali bancando até na pandemia junto com o Flamengo, porque na pandemia o estádio custava dinheiro. Fluminense e Flamengo ficaram bancando, não tinha receita nenhuma, gente. Durou 1 ano e meio, 2, sem público, quase 2 anos. Por que o Vasco não jogava lá nessa época para ajudar um pouquinho, pagar um aluguelzinho? Aí não queria. Então é uma relação muito, muito ruim. Isso não vai mudar pela politicagem, pela sacanagem que rola, de querer agradar todas as torcidas. Então, ou o Flamengo compra o Maracanã e vira a propriedade dele, querem vender, não querem vender, ele constrói um estádio.
E está demorando a, pelo menos, começar a botar esse bloco na rua. E o Flamengo é excedido um pouquinho nesse tema, mas é um tema ridículo. Realmente, essa história, desculpa ter me excedido um pouquinho nesse tema, mas é um tema do dia, por conta do que aconteceu hoje. O Vasco jogando com o Atlético Mineiro, debaixo de um temporal. O gramado que já era uma porcaria, ficou uma lama, um lixo só. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Por que o Vasco não joga lá na pandemia? Por que o Vasco não foi jogar no Newton Santos hoje? Que tem um gramado artificial, que não teria problema. Não, ele quer o Maracanã. É um direito? É um direito. Mas peraí, é um direito, mas no momento que dois clubes estão bancando, é justo isso? Não sei se é justo ou não me parece. Acho muito conveniente. Então o Flamengo precisa dar um grito de independência do Maracanã e dar uma banana para o estado do Rio de Janeiro, para o governo, quero dizer. Se vira aí com esse negócio, eu vou embora, vou para outro lugar. Mas não fazem isso, então, paciência. Para deixar claro, uma coisinha bem clara, que essa vitória do Flamengo contra o vice-lanterna, nos acréscimos, achada, essa vitória achada, não sirva para enganar torcedor. Porque torcedor é enganado muito facilmente. Nossa, nosso time venceu, fora de casa. Mais uma atuação patética desse Flamengo. Mais uma atuação sem vontade desse Flamengo. Mais uma atuação apática desse Flamengo. Parece que os jogadores do Flamengo não têm sangue. Porque, me desculpa, o Flamengo, ele acha vitórias em talentos individuais. Ele acha vitórias em talentos individuais, como foi hoje do Gerson, que achou esse chute no último minuto e serve para não ter um empate ridículo contra o Curitiba. Porque esse Flamengo não joga bola. O Flamengo que desceu do ônibus hoje, lá em Curitiba, ou ontem, não sei quando, já mostrando a apatia que tem. Um bando de torcedor na chegada do Flamengo lá no hotel. Um bando de torcedor. Muitos protestando, outros querendo um oi dos jogadores, um abraço. Todos passaram sem falar com o torcedor. Só o Felipe Luiz que falou assim, ó, de longe e seguiu. Nenhum olhou para o torcedor. Sabe por quê? Esse é o retrato do Flamengo de hoje. É um Flamengo que não respeita o seu torcedor. É um Flamengo que não respeita os 45 milhões de torcedores. A atuação hoje foi fraquíssima. Foi fraquíssima. Era uma atuação para empate ou derrota. E achou a vitória no minuto final. Curitiba teve várias chances ali para virada, para fechar o jogo com a vitória. Então, que o torcedor do Flamengo não se deixe enganar por essa vitória no último minuto. Porque se o Flamengo continuar do jeito que tá, vai levar uma sapatada do São Paulo na final da Copa do Brasil. Ou esse Flamengo começa a tomar vergonha, ou esse Flamengo começa a querer jogar futebol e respeitar o seu torcedor, ou nada vai mudar. O Flamengo vai passar uma temporada inteira sem título. Passou pelo Grêmio jogando mal também o último jogo. Tá colecionando mais atuações esse Flamengo. E que o resultado não engane o torcedor, porque eu acho que o Flamengo jogando assim vai ser atropelado pelo São Paulo. Ou alguém dessa diretoria que nunca teve pulso, resolva ter pulso para colocar limite nesse Flamengo, para exigir mais vontade desse Flamengo, ou as coisas vão ficar cada vez piores. São jogadores que, para mim, não honram a camisa desse Flamengo, já honraram. Muitos conquistaram vários títulos, hoje não. Hoje não estão mostrando vontade, não estão jogando garra. Mais um jogo insuportável do Flamengo. Mais uma partida apática do Flamengo. E o resultado vai enganar alguns, mas a maioria sabe que esse time não tá jogando nem um quarto do que pode jogar e não tá mostrando nem um décimo da vontade que poderia estar mostrando. Eu já dou meu boa noite aqui pro Bruno Prado, Bernardo Ramos, Flávio Prado tá chegando também. Agora, não dá pra gente elogiar essa partida do Flamengo hoje, Bernardo. Elogia o resultado, diminuiu para 13 pontos do líder Botafogo. Agora, não adianta nada diminuir 13 pontos pro Botafogo jogando da forma apática como tá jogando, porque time nenhum dá uma arrancada heróica pra pensar em título brasileiro com a apatia e com a falta de sangue que tá esse time do Flamengo. Tudo bom, Pilhado? Boa noite. Não tá nada bom. Mas assim, vamos lá. Eu acho que a síntese de tudo isso que você falou aí é o Gerson, né? Que não jogou absolutamente nada, que deveria ter saído de campo
quando o Sampaoli faz a mudança, quando ele coloca o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, né? O Gerson era para ter saído. Aí ele tira Bruno Henrique, tira todo mundo. O Gerson fica em campo. O Gerson vai lá e faz o gol. O golaço, aliás. E que isso não iluda o Flamengo também em relação à atuação do Gerson, que foi um horror. Aliás, o Gerson... E vem sendo um horror desde que voltou da França. Não tem jogado nada, não tem jogado absolutamente nada, né? Então ele resolve, eu acho assim, aquela atuação de médico e monstro. Uma atuação horrorosa e ele vai lá, resolve, faz o gol e sai comemorando, sai cheio de onda ali, né? Gritando, comemorando com o Bruno Henrique. Foi uma atuação ridícula do Flamengo. Se o Coritiba... É que o Coritiba é muito ruim. Se o Coritiba fosse um pouquinho melhor, o Flamengo teria perdido o jogo. A atuação do Flamengo, sobretudo no segundo tempo, foi péssima, foi um horror. Bom, eu vou passar pra você, Flávio Prado, vou passar pra você, Bruninho Prado. Agora, o que acontece com esse Flamengo? Porque eu não consigo aceitar, é revoltante você ter num grupo pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, mais de R$1 milhão por mês, em dia. Vale a pena a gente dizer que esse Flamengo de hoje paga em dia esses jogadores. Dos titulares de hoje, 2 ali devem ganhar menos do que 500 mil por mês. Aí você tem jogadores que ganham altíssimos salários em dia. Vocês têm jogadores que sempre tem o Maracanã lotado, né? Com 63, 64 mil torcedores a cada jogo. 45 milhões de torcedores, como eu sempre falo. Me desculpa, não tem que jogar para treinador. Porque muita gente diz, não querem mais o Sampaoli. Tem que tirar o Sampaoli. Mas e a vergonha na cara de um time que só joga pro treinador? Tem que jogar pelo salário que eles ganham. Tem que jogar pelo time que o Flamengo construiu, pelo torcedor. Cara, mais uma partida ridícula desse Flamengo. A gente não pode deixar o resultado enganar a gente. A gente não vai comentar por resultado. Eu sei que tem torcedor que vai ficar pilhado, tá reclamando, ganhou. Azar. É por torcedor como esse que o time do Flamengo continua a apatia que tá. A gente tá falando de um time que coleciona vergonhas nessa temporada, gente. A última foi a derrota pro Olímpia do jeito que foi. A atuação ridícula contra o Cuiabá, a atuação ridícula contra o Olímpia, a atuação ruim contra o Grêmio, ganhou ali no Maracanã com aquele pênalti achado, que também não foi nada. Teve mais uma atuação ridícula contra o São Paulo, que achou o gol também no minuto final. E aí? Até quando esses jogadores do Flamengo vão jogar quando eles quiserem? E depois de um jogo, que Deus que me perdoe. Bom, vamos ter muito a conversar aqui, é óbvio. Graças a Deus, pelo menos, o golaço do Gerson. Que chutaço, hein? Que chute improvável. Mais um chutaço que valeu a vitória. Ou seja, conseguimos os 3 pontos. O que, a essa altura do campeonato, é fundamental, né? Mas com o futebolzinho jogado, será que alguém ainda tem otimismo? Bom, eu estava conversando agora no meu WhatsApp com o Rubro Negro, que faz parte até do grupo que dirige atualmente o Flamengo, e ele me dizia muito animado que não, antes do jogo ele já dizia, não, vamos ganhar hoje e vamos disputar esse título ainda. O Botafogo vai perder os jogos e nós vamos chegar. Eu dizia, você realmente é o campeão do otimismo, né? E depois, durante o jogo, ainda trocamos alguns zaps e eu dizia para ele, tá vendo, você está esperando o quê? Aí, bom, veio o gol do Gerson, ele já me mandou uns 5 zaps, eufórico. Tá vendo? É a camisa, a camisa joga sozinha. E olha, o Santos virou para cima do Grêmio, o Red Bull levou uma porrada do Bahia, e aí começou a citar uma série de resultados que, de alguma forma, são bons para o Flamengo. Mas, gente, de boa, depois do jogo de hoje, apesar da vitória, será que alguém realmente ainda acredita que o Flamengo pode brigar por algo no Campeonato Brasileiro? Bom, vamos começar a conversar com vocês aqui. Estava falando, agora até me confundi. Mas, enfim, a jogadaça do Bruno Henrique, lembrei que é o seguinte, cara. O Bruno Henrique é o melhor reforço dessa janela do Flamengo, cara. Disparado. A volta do Bruno Henrique em forma, como ele já está mostrando que está, é disparado o melhor reforço. Não tem nem ninguém perto do que o Bruno Henrique está melhorando o ataque do Flamengo com a presença dele. Mas é pouca coisa. Só ele não vai dar jeito.
O time é horroroso, mas o técnico é horroroso, mas o time também já deu. Tem que trocar meio time, se desfazer desses medalhões tranqueiras, parar de viver do passado. O presente é tenebroso. Ô Léo, eu vou até tirar esse casaco aqui, que agora eu liguei o ar e está ficando quente. Eu vou dizer para você o seguinte, eu concordo que Felipe Luiz não dá mais. Concordo que Everton Ribeiro também não dá mais. Já tenho dúvidas se vale a pena renovar para eventuais jogos ou segundo tempo, tá? Porque são jogadores que têm muito peso dentro do elenco. Então, você barrar o Felipe Luiz tem um peso dentro do elenco que muitas vezes o treinador não quer pagar. O treinador prefere botar o Felipe Luiz e tentar ganhar mais o grupo. Mas o Felipe Luiz não tem mais condição de ser titular jogando dessa maneira. O Everton Ribeiro entrou hoje, não acertou uma jogada. Eu até tenho defendido aqui, vocês que me acompanham sabem disso, a ideia de que o Everton Ribeiro pode ainda ser um bom reserva para entrar e mudar o jogo. Mas ele hoje entrou e não mudou nada. Aliás, foi mais uma estupidez do Sampaoli, porque quem deveria ter entrado no lugar do Vitor Hugo era o Luiz Araújo, já de cara. Botar o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo foi uma perda de tempo. Aí depois, quando ele bota o Luiz Araújo, aí ele tira o Gabigol. Quando ele tirou o Gabigol, ele tinha que ter botado o Pedro. E o Luiz Araújo já deveria ter entrado antes. Mas é impressionante como esse careca não vê porra nenhuma do que está passando na frente dele, cara. É impressionante. Ele, outro dia, depois de uma boa partida do Luiz Araújo, ele disse, não, quase botei ele para jogar desde o início com o Grêmio. Pensei eu cá com meus botões. Bom, vai botar para jogar contra o Curitiba. Aliás, contra o Curitiba, era para ter botado para jogar o Rossi, goleiro, por exemplo, também. Quando ele vai botar o Rossi para jogar, gente? Outro dia saiu uma reportagem dizendo que a comissão técnica considerava que agora o Rossi já estava em forma e pronto. Bota para jogar, porra! O Flamengo contratou um goleiro que foi o melhor goleiro do Campeonato Argentino do ano passado e não bota ele para jogar. Vamos ver se ele é melhor que o Matheus Cunha ou não. Não estou dizendo que ele tem que entrar e ser titular, mas a gente tem que ver se ele não é uma melhora em relação ao Matheus Cunha. Matheus Cunha é um bom goleiro. Ok. Mas é apenas isso, um bom goleiro. Ele não pega as impossíveis, ou as dificílimas. O Rossi é um goleiro que, pelo menos em teoria, pode pegar. Mas o Flamengo não usa. Assim como o Sampaoli elogia o Luiz Araújo e ele entra sempre faltando 10 minutos, 15 minutos. Vai entender a cabeça desse cara? Difícil. Difícil. Pulgar abaixo hoje, concordo. Concordo. Pulgar jogou mal hoje. Não foi só abaixo, não. Jogou mal. Aliás, o que foram aquelas 300 besteiras que o Flamengo fez na saída de bola? Quantas bolas a zaga do Flamengo entregou de graça para os jogadores do Curitiba? Eu perdi a conta. Foram tantas que eu perdi a conta. Então, que diabo de treino é esse? O cara treina e não consegue desempenhar em campo. Eu concordo. Eu não acho que o Flamengo merecia ganhar hoje, não. Eu acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Até gostei do primeiro tempo, por jogar em características completamente diferentes da que o São Paulo defende. Mas o segundo foi um desastre, cara. Sabe? O Matheus Cunha erra uma saída de bola, o Flamengo toma um gol com 1 minuto, cara. Era tudo a favor do Flamengo. 2-1, jogou melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o Curitiba vai ter que vir. E aí, bola do Bruno Henrique. Bola no Wesley. Vamos nos fartar. Porra nenhuma. Com 1 minuto, tomou o gol de empate. E o jogo voltou a ser aquela inana. E olha, não dá nem para dizer que o Curitiba jogou todo fechado, não. O Curitiba, no segundo tempo, teve muito mais ação ofensiva do que o Flamengo. O Flamengo, que no primeiro tempo finalizou 13 ou 14 vezes, no segundo tempo, até, 35, não tinha feito uma finalização. Deve ter acabado o segundo tempo com 3 finalizações, se tanto, contando o chutaço do Gerson. Então, amigo, como é que alguém pode achar que não está tudo errado? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Do Benja, olha, o Flamengo venceu apesar do Sampaoli.
Porque eu não entendo nada nessas escalações, nessas substituições que ele faz. É coisa de maluco. O Ayrton Lucas hoje não pode ser reserva do Felipe Luiz. O Gabigol, ele tira todo o jogo. Ah, beijo, o Gabigol não tá bem. Gente, o Gabigol é jogador que decide, que faz gol. Pô, tem uma dupla de ataque que é Gabigol e Bruno Henrique. Aí ele mexe tudo lá daquele jeito dele. Aí ele colocou o Pedro aos 36 do segundo tempo. Mas a sorte dele é que do meio para frente ele tem um baita no time. O Gerson marcou um golaço no finalzinho quando o Max Bianchi perdeu 2 gols cara a cara. Então, sim, o Flamengo venceu o Curitiba apesar do Sampaoli. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Eu concordo aí que o Flamengo não desempenhou um bom futebol do que a gente espera. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito aceitável. Muito aceitável, sim. Foi um primeiro tempo considerado bom. Só que o que o Flamengo fez no primeiro tempo, o Flamengo deixou de fazer no segundo, né? Eu concordo que muita gente estão falando aí, que é a minha opinião também, que o Curitiba, pelas chances criadas que o Curitiba acabou tendo no segundo tempo aí, pelo menos 2 em específico aí pra mim, o Curitiba poderia ter saído com um placar melhor, né? Ou até com uma vitória. Acabou não acontecendo, e com um chute e rara felicidade do Gerson, acabou trazendo mais 3 pontos pra gente, né? E o Flamengo chegou a uma pontuação que diminuiu a vantagem para 13 pontos do Botafogo, né? É aquilo, isso vai depender muito de quem tá comentando, né? Às vezes é o comentarista que é meio alucinado, o comentarista meio torcedor, o comentarista mais centrado, né? Centrado é o mais o Mauro César Pereira, e o mais fanático, assim, comentarista barra torcedor, o Pilhado. Eu concordo que isso é válido para ambos. E é aquilo, o Flamengo não jogou bem, sim. Principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo a gente sabe que jogou sim. O que o Flamengo jogou no segundo tempo, lamentável. Lamentável. Não vou dizer que é para preocupar, só que a gente pode não ter tanta esperança como a gente tinha, né? Óbvio que o resultado ele pode mascarar algumas coisas desse time aí. O próximo jogo do Flamengo é contra o Inter, se não me engano, no Maracanã. Até lá, vamos ver como o time vai ter uma semana de treinamento. E ainda vamos ver como vai estar o estado do gramado. Porque o Vasco jogou esse domingo, 11 horas da manhã, chovendo pra caramba, principalmente no segundo tempo. Quinta-feira tem o Fluminense contra o Olímpia. O Olímpia era pra estar lá, né? Mas tudo bem. E acho que é sábado ou domingo. Acho que é sábado que o Flamengo joga. Sábado ou domingo, não lembro o dia certinho aqui, não. Então até lá tem bastante tempo. E é outra coisa, só pra encerrar. O Pilhado, ele falou sobre Flamengo e São Paulo. São Paulo vai amassar o Flamengo. Uma coisa parecida com isso. Eu discordo dele, né? Óbvio que o Flamengo ele tem uma margem de crescimento maior que qualquer time do futebol sul-americano. Só que a gente não consegue ver isso e não consegue ter esperança nisso, né? Porque a gente não consegue ver evolução no trabalho do São Paulo. No começo ali, nos primeiros 15, 20 jogos ali do São Paulo, o time até evoluiu bem em comparação ao último treinador, mas de lá para cá o time parece que se estagnou, não consegue evoluir mais, né? Então o São Paulo evoluiu bastante com o Dorival, teve um momento de instabilidade ali com o Dorival, mas voltou a crescer, mas daqui a um mês a gente não sabe como o São Paulo vai estar. O São Paulo pode estar em uma mini crise, vamos dizer assim, né? Ficar uns jogos sem vencer. Então é aquilo. Como que o São Paulo vai chegar lá, né? Como que o Flamengo vai chegar lá na semana decisiva? Então lá, atualmente, a gente pode dizer que o São Paulo chega favorito contra o Flamengo. Sim, joga um futebol melhor, joga um futebol mais vistoso e melhor do que o Flamengo. Mas até lá a gente não sabe como que vai acontecer essa situação aí, né? Então até lá, bastante água para rolar aí, né? É isso aí, tamo junto e é nóis. Valeu!